Aleluia. Glória a Deus. Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus 4, verso 12 ao 25, amém? Vou passar os anúncios, né? Quinta-feira, irmãos, culto ao Senhor às 19h30, também não falte. Essa quinta, o irmão Felipe vai estar pregando. Sexta-feira temos culto de intercessão às 19 horas, amém? Graças ao bom Deus. Temos mais dois irmãos inseridos aí na intercessão, vindo participar, o Fábio e o Zenilda, e nós precisamos de mais irmãos dispostos a estarem aqui, amém? Então, se você puder, venha sexta-feira às 19 horas participar, amém? Domingo, culto ao Senhor às 9 da manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nesse domingo inicia as nossas aulas, amém? Para as nossas crianças, vamos ter 2 salas, graças ao Senhor, está pronta lá. Se os irmãos quiserem conhecer, pode subir lá em cima, amém? Então vamos dividir em 2 turmas, né? Os menores de 3 a 7 anos e a teologia básica a partir dos 8 anos, amém? Servirá de grande bênção para os nossos filhos. Eles vão aprender muito mais da palavra do Senhor, amém? Segunda-feira temos o projeto Os que Têm Fome, amém? Ontem foi uma bênção, a praça estava lotada, onde tinha muita gente, acabou muito rápido o alimento, e nós ficamos um bom tempo lá ainda conversando com o pessoal, saímos de lá acho que mais de 8h30 da noite, e muita gente precisa, né? E nós somos em poucos, né? Então há necessidade também de pessoas dispostas a ir participar, né? Ontem ainda tinha um bom número, graças ao Senhor Jesus. Nós conseguimos abordar quase que todo mundo que estava ali ontem presente. Hoje levamos pessoas para a clínica e assim nós temos trabalhado, amém? Em relação à clínica, nessa semana nós vamos montar 40 kits de higiene pessoal, né? Deus vai nos dar força e graça, tenho certeza, como sempre nos tem suprido, né? Nós colocamos a lista lá. Se você puder divulgar, já será uma grande bênção, amém? Há muitas pessoas que podem contribuir, né, e ajudar. Aquilo que faltar, a igreja sempre vai suprir pela graça do Senhor, mas nós podemos juntos, né, fazermos mais para o Senhor Jesus. Então, segunda-feira às 8h30, amém? Às 21 horas temos a programação na rádio também, em nome do Senhor Jesus. O culto das crianças, amém? Que vai ser no dia 11 de outubro, no domingo. Teremos o culto normalmente, às 14 horas para as crianças teremos o culto aqui, né? Tragam seus filhos, já está sendo preparado, vai ser um culto mesmo, né? Vai ter as brincadeiras, vai ter doces para ele e tudo mais, mas o foco principal é o culto ao Senhor, amém? Glória a Deus. E dia 17, o culto de missões, o pastor e missionário Aaron vai estar aqui conosco, amém? Venham também, é muito importante os irmãos estarem envolvidos neste culto, nessa obra missionária, amém? Tenho falado continuamente com o pastor Ernesto, ontem mesmo nós ouvimos mais uma pregação dele lá na rádio, tem servido ao Senhor e nós vamos fazer o máximo que pudermos para ajudá-lo lá na África, para que nós possamos vencer lá, amém? Não é a placa, mas é o nome de Jesus que está sendo pregado, e isso é o que importa, né? Que homens verdadeiros pregam o Evangelho verdadeiro, amém? Então, nós abraçamos essa causa e vamos até o fim, amém? Amanhã é o último dia para confirmar o encontro das irmãs, amém? Já falei bastante disso, então amanhã é o último dia, amém? Vai ser uma bênção, já está sendo preparado, né? É importante que você participe. Glória a Deus. Vamos ler Mateus 4, irmãos, do verso 12 ao 25. Nós vamos finalizar esse capítulo hoje. Na próxima semana nós vamos para o capítulo 5. Diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André.
Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Amém? Senhor Jesus, Deus soberano e eterno, mais uma vez vamos a Ti nessa noite, ó Deus. A Tua palavra será pregada e clamamos a Ti por misericórdia, Jesus. Só Tu podes, ó Deus, despertar os nossos corações. Só Tu podes alimentar verdadeiramente as nossas almas. Que possamos absorver a Tua palavra nessa noite, crescer em graça, em conhecimento, Deus. Abra-nos o entendimento para que possamos compreender. Abra-nos a visão para que possamos enxergar. Abra-nos os ouvidos para que possamos ouvir, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor crescer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refugir
Graças ao Deus eterno, irmãos, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na sua presença gloriosa. Amém? O Senhor Jesus continua sendo abundante, manifestando a sua graça em nosso meio. Amém? Vamos seguir falando sobre o capítulo 4 nessa noite, irmãos. Pedir para a irmã colocar o texto ali no vídeo, fica melhor para nós. E nós vamos finalizar este capítulo hoje, amém? De todos os comentários bíblicos que eu tenho lido para preparar estes sermões, até agora, de todas as mensagens que nós já estudamos, todos os autores neste capítulo e nestes versículos dos capítulos que lemos, né, tanto William Hendrickson, Hernandes Dias Lopes, William Barclay, temos também o John MacArthur, todos eles concordam em quase tudo que está exposto no texto que nós estamos tendo como base nessa noite, amém? Isso é interessante se pensar, não há divergência em relação ao assunto. E então eu gostaria de expor aos irmãos aquilo que é necessário para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual na presença do Senhor, amém? Mateus, ele dá sequência aqui no capítulo 12, no versículo 12, e o verso 12 em diante, ele não tem uma sequência cronológica do que estava acontecendo. Diferentemente da situação do batismo, já em seguida a tentação, este momento ele não é sequencial após a tentação. Já havia um período em que o Senhor estava exercendo o seu ministério, então, depois de um tempo, ele tomou a decisão de ir para Cafarnaum, para a região da Galileia, e ali estabelecer-se por um tempo e pregar o Evangelho. Fritz Henniker e William Hendricks, ele nos ensina sobre este versículo que no Evangelho de João, do capítulo 1, do verso 43 até o capítulo 4, verso 54, resume toda a vida de Cristo nesses versículos do 12 ao 17. Mateus pega todo momento que Cristo já havia vivido, já estava proclamando, e resume nesses versos do 12 ao 17. Então não há uma sequência cronológica, amém? Se nós observarmos o que está escrito lá em João, no capítulo 1, do versículo 43 em diante, nós vamos ver que Cristo já havia feito muitas coisas, já havia realizado milagres, né? João destaca lá o milagre da água que se transformou em vinho. Nós também temos ali nessas passagens o anúncio do Senhor Jesus para Nicodemos, de como alguém poderia entrar no reino dos céus, né? E Jesus havia anunciado que era apenas através do novo nascimento. Nós podemos observar que antes de ir para Cafarnaum, Jesus já havia passado em Samaria, já tinha tido um encontro com a mulher samaritana, já havia pregado para ela, e os samaritanos já haviam recebido a mensagem do reino. O próprio capítulo 4 confirma isso, porque Jesus ele toma a decisão de ir a Cafarnaum, mas antes de ir ele fala, é necessário passar primeiramente em Samaria. Então o Senhor ele passa por Samaria, ele anuncia o Evangelho para o povo, e então ele segue para Cafarnaum. Então, quando nós lemos aqui, muitas vezes nós pensamos que está seguindo, um fato está seguindo o outro, e não necessariamente ocorre desta forma, né? Jesus já havia passado um tempo na Judéia, já pregando o Evangelho, e agora então ele toma a decisão de ir para Cafarnaum, por alguns motivos que nós vamos observar aqui, que o próprio texto nos dá a resposta, né? Mateus então ele deixa claro que após passar um tempo na Judéia, Jesus vai então para a região da Galileia após a prisão de João Batista. É isso que o texto diz, não é? Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Então, após este acontecimento,
que o Senhor Jesus retorna então para aquela região. Sabemos que ali foi a região em que o Senhor cresceu, né, onde ele morou boa parte da sua vida como homem, né? Ele havia saído de lá e retornou para lá então. Ralph Early, ele diz que a prisão de João Batista é o ponto de partida cronológico para o grande ministério de Jesus na Galileia. Nós vamos ver que essa região ela era uma região estratégica. Havia vários motivos para o Senhor estar ali, né? Dentre alguns que nós iremos citar aqui nessa noite. O primeiro deles, o versículo 12, vamos começar, né, pelo versículo 12, que fala exatamente um dos motivos pelos quais o Senhor decidiu ir para a Galileia. Foi após a prisão de João Batista, não é isso? Então, o primeiro motivo que nós podemos observar dessa decisão do Senhor Jesus Cristo em retornar para esta região é que ele estava evitando alguns conflitos, porque ainda não havia chegado o tempo. O ministério do Senhor já estava em crescimento. O Evangelho de João, capítulo 3, 26, 4, 1 a 3, confirma isso, né? Nós vamos fazer esse link com João porque descreve exatamente este momento. E esses versos deixam claro que o ministério do Senhor Jesus Cristo estava em crescimento contínuo. Os próprios discípulos de João e também os fariseus estavam observando que os discípulos de Jesus estavam batizando muito mais do que os discípulos de João. No capítulo 3, os discípulos de João até traz um questionamento a ele, né, do que estava acontecendo, e aí João dá aquela resposta que todos nós conhecemos: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o Senhor Jesus Cristo ele já estava em um crescimento notório. Os fariseus já estavam observando isso e não estavam gostando do que estava acontecendo. A mesma mensagem que João Batista pregava, dizendo a eles que eles eram raças de víboras, era a mensagem que o Senhor estava pregando agora. Então o Senhor, primariamente, ele toma essa decisão de ir à região da Galileia para evitar um conflito antes do tempo devido. Como homem, ele agia com sabedoria. É uma das características dos servos do Senhor. Então, quando chegasse o momento oportuno, Cristo estaria pronto para ser entregue, como assim foi, né? Quando vieram prender ele não lutou, ele não questionou, ele simplesmente se entregou porque havia chegado o tempo. Mas agora não, seu ministério ainda estava no início. Então, um dos motivos foi esse. William Hendricks, ele fala sobre isso dessa maneira, que o Senhor sabia que cada evento em sua vida terrenal havia um tempo determinado. Ele sabia também que o momento apropriado para a sua morte ainda não havia chegado, e quando chegasse ele voluntariamente se entregaria, porque afinal de contas foi para este propósito que Cristo veio, porém não havia chegado ainda o tempo. Então esse é um motivo. Um outro motivo pelo qual o Senhor foi para a região da Galileia era porque era um lugar estratégico. Havia muitas pessoas ali. Era uma região superpovoada. Os historiadores dizem que naquela região havia cerca de 204 vilas e mais de 15 mil habitantes em cada uma dessas vilas. Eu não fiz a conta de quanto daria, mas dá muitas pessoas. Se nós fizermos 10 vezes 15 mil, vai dar 150 mil, então passa de 1 milhão. Então havia ali concentrada muita gente para ouvir o Evangelho, e Cristo foi para essa região por causa disso também. Ele passa por Samaria e segue para Cafarnaum. Outra coisa, essa região era uma região conhecida por estar acostumada em receber novas ideias, né? Não estou querendo dizer com isso que Jesus estava trazendo alguma novidade, não. Jesus estava trazendo a pregação do Evangelho. Porém, Jesus veio para estabelecer o seu reino, e como nós já vimos nos estudos anteriores, ocorreu um grande impacto para aqueles que ouviram essa mensagem. Muitos
muitos dos judeus estavam rejeitando no seu coração a mensagem do reino. E na Galileia, o povo eles eram conhecidos por ouvir. E antes de sentenciar, eles ouviam então os ensinamentos para ver se aquilo provinha ou não da palavra, né? Então era um povo mais receptivo também. Galileia significa aqui, eu anotei os termos aqui em hebraico, Galil, que significa círculo. Era uma região então rodeada de pessoas não judaicas também. Era uma região onde povos pagãos estavam concentrados. E agora, nós sabemos bem que com a vinda de Cristo, a mensagem do reino não era somente para Israel, mas para todos os povos. Agora todas as nações ouviriam a mensagem e teriam a oportunidade de salvação. O próprio profeta Isaías, ele denomina, né, esta região como a Galileia dos gentios. Ao redor das cidades que ali estavam pessoas da Fenícia, Síria e Samaria. Então, eles recebiam de forma melhor as novidades, vamos assim dizer, para compreendermos o que eu quero dizer. Norman Shields, confirmando essa tese que eu estou explicando para os irmãos, ele diz que a Galileia tinha sido subjugada primeiramente pelos assírios, depois pelos babilônios, depois pelos gregos e pelos romanos. Então havia ali pessoas de várias nações naquela região. Então havia uma influência muito grande de pessoas gentílicas, que eram aqueles que não eram os judeus de fato. Haviam judeus ali também, porém havia muitas pessoas que não eram judeus. E Jesus foi para este lugar. Michael Green, falando sobre esta questão, ele nos traz uma luz sobre a importância da obra missionária. Quando Cristo, o próprio Cristo, ele vai para esta região, uma região que era rejeitada pelos judeus, uma região onde se concentrava o povo não judaico, aqueles que não tinham sangue puro de Abraão. Ele estava deixando claro que as missões deveriam ser feitas a todos os povos. Cristo abriu a porta para que o Evangelho fosse pregado às outras nações. Antes de ascender aos céus, ele dá a ordem então missionária para nós pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Então vê que as coisas se confirmam, né? A Bíblia é muito perfeita, os textos se confirmam em todas as ordens de Cristo. Um outro motivo era a localização dessa região. Ali era uma rota para estrangeiros de outros lugares ainda. Era caminho para se chegar ao Egito e a outros lugares do mundo. Então, além desses que eu falei, da Síria, fenícios, samaritanos, passavam pessoas do Egito, passavam pessoas da China, enfim, de outros povos por aquela região. Consequentemente, essas pessoas também recebiam o Evangelho. Mais à frente nós vamos ver aqui no final que vinham pessoas de várias nações para ouvi-lo. O Evangelho ele foi se propagando, ele foi se espalhando. Então, este era um dos propósitos de Cristo. Cristo agiu com sabedoria, realizou a sua obra de maneira perfeita, mas como um homem extremamente sábio. E alcançou centenas de milhares de pessoas com a pregação do Evangelho ministrada por ele próprio. Também ali era um lugar de destacamento militar e era o centro da administração política. Mateus 8, 5, 13 e Mateus 9, 9. Então veja que era uma região, apesar de desprezada, uma região importante para a nação de Israel, porque a questão financeira ali era extremamente forte. Os povos vinham de vários lugares para comprar ali e para vender ali também. Então era uma região muito próspera nesse sentido. O segundo motivo que nós podemos observar a ida de Cristo para Cafarnaum foi mais um cumprimento de profecia. O verso 13 até o 16 destaca isso. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías.
Então, conforme nós já estudamos nos ensinamentos anteriores, Mateus enfatiza os cumprimentos de profecias realizados em Cristo, e então Cristo vai para Cafarnaum, porque ainda havia profecias relacionadas a ele que deveria ser cumprida. Durante todo o ministério de Cristo, irmãos, terrenal, ele não poderia deixar uma profecia sem cumprimento. Se assim fosse, ele não seria Deus. Então ele cumpriu também mais uma profecia relacionada a ele. William Hendricks, ele destaca sobre isso, falando que em sua graça soberana, Deus fez algo totalmente inesperado. O que Deus fez aqui que foi inesperado? Ele foi para a região onde as pessoas eram mais desprezadas. A expectativa do recebimento do Messias era o quê? Ele virá para Jerusalém e vai se estabelecer aqui. Jerusalém é onde estava a nata, os nobres da época, os religiosos, os maiorais, eles habitavam naquela região. Então, esperavam-se isso, mas não. Como Deus, ele não age segundo os corações do homem, mas segundo os seus próprios decretos, ele vai para uma região onde as pessoas eram mais desprezadas, onde as pessoas estavam em extremo sofrimento, onde as pessoas estavam em trevas densas, onde havia então uma mistura de judeus e gentios, os judeus puros, eles nem consideravam o judeu misturado como um judeu, era somente judeu com judeu. Se houvesse uma relação judeu com outra pessoa de outra nação, já não era mais considerado um judeu. Então foi para esses que o Senhor Jesus Cristo veio. A maior parte do tempo, a maior parte da vida de Cristo foi habitada nesta região. Quando criança, foi ali que ele morou, foi ali que ele cresceu, foi ali que ele trabalhou, e ele exerceu um bom tempo do seu ministério nesta região, pregando as boas novas para um povo que estava desprezado. Spurgeon fala dessa forma, que a grande luz se encontrou com a grande escuridão. É por isso que o profeta dizia: aqueles que estavam em trevas viram uma maravilhosa luz, viram a verdadeira luz, viram a luz que brilha aqueles que estão mortos, aquela luz no fim do túnel, para aqueles que não têm vida, que estão padecendo, é Jesus Cristo. Então aquele povo que estava nessa condição, eles veem Jesus vindo até ele, para fazer permanência naquele local e transmitir as boas novas do Evangelho. Aquele que trazia vida abundante, ele entregou para aqueles que não se gloriavam em suas próprias vidas e poderes. Ele trouxe para aqueles que estavam sob uma sentença de condenação a libertação através do Evangelho. São para esses que o Senhor Jesus Cristo veio. Ele já não voltou mais para a sua cidade natal, Nazaré, não. Ali ele voltou por um período, foi rejeitado. Mas ele decidiu então se estabelecer em Cafarnaum, às margens do mar. Ali ele chamou os seus discípulos. E ali ele centrou então, vamos assim dizer, o seu quartel-general. Era onde ele se reunia com os seus, era ali onde ele estava constantemente. A palavra Cafarnaum, irmãos, tem um significado. E significa vila de Naum. Naum significa compassivo. Então, o nome Cafarnaum, ele pode ser interpretado como vila da compaixão ou consolação. Então Cristo estabeleceu nessa cidade, que tinha por nome como vila da compaixão ou consolação, aquele que se compadeceu dos perdidos, aquele que consolava e que consola os que estão em apuros, foi habitar justamente neste lugar.
Vários milagres foram realizados ali, eu anotei alguns, tem mais ainda, mas eu anotei alguns. O servo do cinturão que foi curado, 8, 5 e 17 de Mateus, a cura de um paralítico, 9, capítulo 1, a mulher que sofria de hemorragia, 18, 34, 2 cegos e um mudo, 11, 23, as moedas, né, que foram tiradas da boca do peixe, quando teve que pagar o imposto, foi também realizado nessa região, a libertação de um endemoniado. Contudo, apesar de tudo isso, Cristo repreendeu severamente esta cidade. Lá em Mateus 12, 9 ao 13, Cristo, ele repreende esta cidade justamente porque não creram nele de todo o coração. Nem todos deram crédito ao Evangelho, permaneceram em trevas. Apesar da luz raiar, irmãos, nem todos são salvos. Isso é um fato, até os dias de hoje. Apesar de Cristo mas de Cristo permitir que pessoas ouçam o Evangelho, nem todos são salvos. E isso ocorreu em Cafarnaum. Então Cristo, ele pega Cafarnaum como exemplo e os compara com as cidades que haviam sido destruídas no Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra. E ele fala: olha, se esses milagres tivessem sido realizados em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Então, aquilo que era para também servir de bênção, serviu de testemunho como condenação àquela região. Porque eles não ouviram todos o Evangelho de Cristo. E isso serve para nós, irmãos. Cristo veio para um povo que não era o seu povo, não era o escolhido como a nação de Israel. Há quanto tempo temos ouvido o Evangelho do Senhor, irmãos, e continuamos nas mesmas práticas que parecem não sair da nossa vida? Isso não é batalha espiritual, irmãos. Isso não é pedra de tropeço. Isso não é seta de diabo, não, irmãos. Isso é uma vida não convertida. Porque se Cristo nos alcança, se Cristo nos convence, se Cristo nos toca, irmãos, há abandono literalmente. Nós vamos ver lá na frente. Então, nós temos que tomar um cuidado. Se, apesar de ouvir o Evangelho há tantos anos, 5, 10, 15, 20, 30 anos, nós continuamos praticando os mesmos erros, tem algo de errado. Não é perfeição, vamos ter falhas, mas o mesmo erro sempre está errado. Porque Cristo então não efetuou de fato a salvação nas nossas vidas. E aí nós precisamos clamar por misericórdia ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda há tempo de nós clamarmos por misericórdia, por ouvirmos o Evangelho de Cristo. Nós já temos condições de sermos julgados por Ele. Essa comparação aqui, desse texto que eu estou citando, é exatamente para nós. Nós, quando eu digo todo mundo inteiro que já ouviu o Evangelho do Senhor. Porque se nós já ouvimos, se já vemos milagres, se temos visto o poder de Deus, e ainda assim continuamos da mesma maneira, nós precisamos clamar a Deus misericórdia. Cafarnaum, Mateus disse que Cafarnaum era a própria cidade do Senhor, capítulo 9, verso 1, de tanta identificação que houve então ao se estabelecer naquela região. Na Vila da Compaixão, irmãos, Cristo agiu com misericórdia para com o povo que padecia nos seus pecados, que estava entre trevas terríveis. Nós somos esse povo, irmãos. Nós somos o povo gentil, nós somos a nação desprezada, a nação que outrora vivia em trevas. Mas Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele fala que Cristo nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo veio, irmãos, e agiu misericordiosamente para conosco. Todo cristão, irmãos, verdadeiro, ele deve fazer uma auto-reflexão, uma auto-análise da sua vida e ver o tamanho de demonstração de graça e misericórdia que Cristo executou na sua vida. Diariamente, se nós pudermos fazer isso, irmãos, se
servirá de grande bênção e crescimento para as nossas vidas, porque nós vamos compreender que nada de bom havia, mas Cristo nos chamou em meio às trevas, em meio às mortes, e a morte não pôde nos segurar, porque o dono da vida veio para nós. Quando já estávamos mortos, sepultados, quando não havia mais esperança, a luz de Cristo iluminou os nossos caminhos, irmãos. E essa é a maior graça que nós podemos receber desse Senhor. Então Jesus cumpre profecias naquela região. Terceiro, ele prega a mensagem do reino, a mensagem primária, a mensagem essencial, a mensagem principal do reino. Eu acho que os irmãos já estão cansados de ouvir qual que é a mensagem do reino. Fala, irmãos, pelo amor de Deus. Qual é a mensagem do reino? Salvação, arrependimento em Cristo. Essa é a mensagem central, irmãos. Arrependimento para que possamos ser salvos, para que possamos entrar no reino dos céus. Não houve mudanças, nem do antigo para o novo, nem de João Batista para Jesus e nem de Jesus para os apóstolos, mas hoje nós vemos centenas de mudanças. O Evangelho é simples, puro e simples. A mensagem central, a mensagem que deve ser anunciada aos que estão em trevas é uma única mensagem: arrependam-se. Esta é a forma de brilhar a luz maravilhosa sobre a vida que está em trevas. Apesar de agora João estar preso, como diz o texto, nós estamos já no verso 17, irmãos, eu nem li aqui, mas é isso. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Apesar de João estar preso agora, dos fariseus e religiosos acharem que a voz havia se calado, outra voz estava anunciando, e essa não era qualquer voz. Há um texto muito bonito no Salmos 29 que eu gostaria de ler rapidinho, falando sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e nos seus templos todos clamam glória. Então agora era esta voz que estava ressoando aos ouvidos dos pecadores. Uma voz que só de ouvir, irmãos, já causa tremor. A voz que um pouquinho mais à frente, o mar, a ventania, a tempestade teve que ouvir e marchar em retaguarda, porque era a voz do soberano. E a voz do soberano, irmãos, não anunciava outra coisa a não ser: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Se o soberano Senhor encarnado, que poderia nos trazer uma mensagem nova, que poderia mudar todas as coisas, continuou pregando a mesma mensagem, por que mudar os últimos dias? Por que mudar? Sabe, hoje em dia se fala muito sobre estratégia, se fala muito sobre motivação, se fala muito de buscar métodos para envolver os jovens, fala-se muito de estratégias para atrair as pessoas. Irmãos, a igreja não precisa de estratégia, a igreja precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, anunciando o arrependimento em Cristo Jesus. É Cristo quem opera o salvar no coração. Nós podemos fazer de um tudo, irmãos, se Cristo não tocar o coração, infelizmente não há salvação. E a mensagem central é: arrependam-se. Arrependam-se. É por isso que hoje nós temos uma classe enorme de pessoas que se dizem crentes, vivendo as suas vidas comuns, porque não disseram para ela que ela
deveria se arrepender. Disseram para ela: Jesus te entende, Jesus te ama assim mesmo, Jesus ama assim mesmo, mas Ele chama para uma mudança, meu querido. Jesus nos amou quando éramos pecadores, é o que diz a Bíblia, mas Ele nos chama a uma mudança. Se não houvesse a necessidade de mudarmos, não precisaríamos ser chamados pelo Senhor. Cristo não precisaria vir à terra, não precisaria se entregar numa cruz, era só nos deixar viver ao nosso bel prazer. Mas não, Cristo veio para nós termos vida e vida abundante. O arrependimento, ele abrange 3 áreas vitais da nossa vida: a razão, a emoção e a vontade. Temos a palavra grega metanoia, que traduzida é arrependimento, e significa isso, irmãos: mudar de mente, sentir tristeza segundo Deus e dar meia volta. Uma pessoa arrependida, ela reconhece o seu pecado, ela sente tristeza pelo seu pecado e ela abandona o pecado, e ela volta-se então para o Senhor. Ela volta-se para o Senhor. Essa é a mensagem. William Barclay, ele nos traz um destaque na palavra em grego, kerusso, que é a palavra pregar, utilizada no verso 17 que nós estamos lendo, e essa palavra significa a proclamação que faz o arauto antes da chegada do rei. Então, trata-se daquele que é responsável de levar as mensagens do rei para outras pessoas, anunciar ao povo, né? Todo rei tem o seu arauto, então o arauto ele é o responsável para transmitir a mensagem. Aqui nós temos tanto o rei quanto o arauto, que é Jesus. Contudo, Jesus retornou aos céus, e aí Ele nos comissionou como seus arautos. Nós somos os arautos. Não tem outra forma das pessoas se converterem, apenas através da pregação. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão naqueles que nem ouviram falar? É Bíblia simples. São textos simples que deveriam estar em nossas mentes. O problema que eu acredito que há em nós, irmãos, é que nós ainda não entendemos o chamado de Deus. Nós não entendemos ainda que nós não somos deste mundo. Nós não entendemos ainda que nós não estamos aqui para viver para o mundo. Nós vivemos no mundo, nós desfrutamos daquilo que o Senhor nos proporciona, mas nós não estamos aqui por isso. Nós somos cidadãos dos céus, irmãos, eleitos por Cristo para serem seus representantes. A irmã Noela pregou esses dias sobre os embaixadores de maneira grandiosa, irmãos, trazendo as características de tais e como nós estamos como servos, como representantes, como embaixadores, como arautos do Senhor. Nós não vivemos como tal porque nós não entendemos ainda quem nós somos. Nós não entendemos. Meu querido, eu não estou me importando com nada desde que eu faça a vontade de Cristo. Cristo sabe a hora da minha partida, Cristo sabe até onde eu aguento, Cristo me conhece dos pés à cabeça, Ele sabe quantos fios há na minha cabeça. Então, meu querido irmão, nós precisamos entender que é Cristo, e nós somos os seus representantes, o cabeça e o corpo. Nós somos o corpo, os responsáveis de andar e levar a mensagem do reino. A pregação, irmãos, é a maior responsabilidade da igreja e é a maior necessidade do mundo. Se nós pudéssemos, todos os dias, nós deveríamos sair das ruas e pregar o Evangelho. Todos os dias. Se nós tivéssemos condições de fazer. Se nós pudéssemos, toda hora, nós deveríamos estar aí anunciando. Se tivéssemos condições de fazê-lo continuamente. Porque essa é a maior necessidade do mundo. O mundo não precisa de planos e métodos. O mundo precisa da palavra de Deus, que é a única coisa que produz vida ao homem morto. John Charles Riley, ele fala que não existe outra atividade tão honrada como a de um pregador. Ele não está falando de estar no púlpito somente, mas daqueles que anunciam o Evangelho. No púlpito, fora do púlpito, no trabalho, no casa, em todos os lugares. Esta é a atividade mais honrada que nós poderíamos receber.
Os dias em que a igreja mais, como posso dizer, está resplandecendo a glória de Cristo, conforme diz lá o texto de Efésios 4, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre vós. Os dias que a igreja mais resplandece a glória de Cristo é quando ela está constantemente pregando, anunciando. E os dias em que a igreja está em mais dificuldades, os dias mais tenebrosos da igreja, não estou falando do quadrado aqui não, estou falando de mim e de você individualmente. Os dias que estamos mais em trevas, mais tenebrosos, são os tempos em que nós não proclamamos o Evangelho de Cristo. E isso não é para deixar-se de lado. Já pregamos aqui várias vezes sobre a ordem de Cristo, meu querido irmão. Já tivemos seminário de evangelismo aqui em Itaquera, meu irmão. Há uma ordem a ser cumprida, tão importante que foi a última coisa que Cristo disse antes de ascender aos céus. Vão e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Por quê? O reino dos céus está próximo. Cristo já estabeleceu o seu reino, não o reino dos céus eterno, o reino invisível. Nós fazemos parte dele, mas está chegando o reino visível, o reino inabalável, o reino que será estabelecido de uma vez por todas. E nós precisamos anunciar isso. Essa é uma mensagem que ela não é pregada uma única vez e ela alcança todos. Não, ela é pregada progressivamente, sucessivamente, continuamente. Não é porque eu preguei hoje que amanhã eu não preciso pregar, meu querido. Não, amanhã eu tenho que falar para alguém de Jesus também. Primeiro o judeu, diz o texto, mas em seguida do judeu que já foi se pregado para eles, em seguida, continuamente, todas as outras nações. Todas as outras. Moody conta um testemunho dele que fala sobre um voto que ele havia feito com o Senhor quando ele se converteu. E ele fez um voto com o Senhor e disse: olha, eu não vou passar um dia sequer sem falar de Jesus para alguém. E havia dias, ele se tornou um grande pregador, ele pregava para milhares de pessoas. E apesar disso, havia dias que eram muito corridos. E quando ele chegava na sua casa para descansar, repousar no travesseiro, ele lembrava-se do voto. E na madrugada saía para procurar alguém e pregar o Evangelho. Dizem, que ao final do ministério ele alcançou 500.000 almas, foram influenciadas pela vida dele. Verso 18 em diante, verso 18 ao 22, segue falando sobre o chamado dos discípulos, os 4 primeiros que foram chamados pelo Senhor. Todos eles tinham a mesma profissão, todos eles eram pescadores. Pedro e André eram irmãos e Tiago e João também eram irmãos. Dentre esses 4 apóstolos que nós temos aqui, 3 deles eram os mais íntimos de Jesus. 3 deles eram o que o Senhor chamava à parte, levou eles para o Monte da Transfiguração, levou eles para o Monte das Oliveiras. 3 desses, eles estavam nos momentos mais importantes do ministério de Cristo. Pedro foi o escolhido para liderar a igreja, e ele foi o grande líder, tanto antes dele negar o Senhor, quanto depois, quando o Senhor o restaurou, e ele continuou servindo ao Senhor. O nome de Pedro, por exemplo, na lista dos apóstolos, está sempre em primeiro lugar. André, apesar de não ter a mesma projeção do seu irmão, ele era uma pessoa usada por Deus para levar as pessoas a Cristo. Inclusive o próprio Pedro foi levado por ele. André levou Pedro a Cristo. Lá em João fala sobre isso, João 40:42. André, ele ouve sobre Jesus e ele apresenta Pedro a Jesus. Tiago, o filho de Zebedeu, por exemplo, ele foi o primeiro mártir dentre os apóstolos.
né? Ele foi o primeiro a morrer por causa de Cristo. Está lá em Atos capítulo 12, 1 e 2. João era o discípulo amado, né? Aquele que era amado pelo Senhor, aquele que havia reclinado a cabeça sobre o peito de Cristo, aquele que o Senhor Jesus confiou à sua mãe no momento da sua crucificação. E também ele foi o único apóstolo que não morreu por martírio, né? Todos os outros foram mortos, martirizados por causa de Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado numa forma de X. Algumas coisas interessantes que eu gostaria de destacar para seguirmos aqui. 18 ao 20, né? Estavam Pedro e Simão lançando as redes no momento em que o Senhor os chamou. Eram então pescadores, né? E estavam exercendo o seu trabalho. O Senhor lhes deu uma ordem, o Senhor os chamou e lhes fez uma promessa. Cristo disse: olha, venham e sigam, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Cristo, por sua graça e misericórdia, chamou esses homens para serem os seus discípulos. Agora não mais mexeriam com pescas comuns, mas agora com a pregação do Evangelho atrairiam homens para Cristo. Com a pregação do Evangelho eram os responsáveis em recrutar homens para o reino dos céus. Então eles ouvem o chamado do Senhor imediatamente, irmãos, eles abandonam tudo e seguem a Cristo. É por isso que eu falo sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Houve mudança na vida deles, apesar de lá na frente eles pecarem contra o Senhor, imediatamente eles se arrependeram. Porque o pecado, ele ocorre nas nossas vidas, porém, nós não vivemos no pecado. Pedro negou o Senhor, depois que Cristo o chamou novamente, ele negou Cristo de novo? Não. Viveu toda uma vida até morrer crucificado de cabeça para baixo, por causa do seu Senhor. Os discípulos que abandonaram Jesus no momento da crucificação, pecaram contra Deus, pecaram, mas depois que Cristo ressuscitou e os enviou, algum deles abandonou de novo o ministério, o Evangelho que Cristo havia confiado? Não. Morreram martirizados, porque Cristo os havia chamado, e eles responderam ao chamado de Cristo. É por isso que nós temos que estar atentos às nossas vidas cristãs. Se tem algo continuamente acontecendo, ora, peça misericórdia ao Senhor e mude. William Barclay, ele traz algo interessante, fazendo uma conexão entre um pescador comum e um pescador de homens. Algumas qualidades do pescador comum, por exemplo, ao pescar ele precisa ter paciência, perseverança, coragem. Ele precisa ter a noção exata do momento correto de agir, né, de tirar o peixe dentro da água. Ele precisa usar o método correto para cada tipo de peixe, né? Há vários tipos de anzol e isca, né? Para um peixe você usa aqui para pegar uma tilápia, você usa esse tipo de anzol, esse tipo de isca para pegar um outro peixe que eu não entendo muito sobre peixe, enfim, você utiliza outro tipo de isca. E fazendo uma conexão com os pescadores de homens, é a mesma coisa. É necessário ter-se paciência ao pregar o Evangelho. É necessário perseverar ao pregar o Evangelho. É necessário ter coragem ao pregar o Evangelho. É necessário saber agir no momento certo. Porque às vezes nós estamos falando, não está tendo resultado. Às vezes a pessoa está se cansando. Então espera a oportunidade oportuna. Ele transmita o arrependimento em Cristo Jesus. E uma outra qualidade do pescador é que ele não chama a atenção para si mesmo, ele fica no oculto. Quando se vai pescar, dizem que é necessário um silêncio, né? Ninguém fica pulando, não, porque os peixes fogem. Fica todo mundo ali, um silêncio danado, numa parada que eu não sei como é que aguentam, mas ficam ali, escondidos, esperando o momento certo. Os pregadores do Evangelho são assim. Eles não estão para aparecer, eles estão para apresentar Cristo.
E depois ao chamado então dos outros irmãos, que é Tiago e João. Estavam também no exercício das suas profissões, consertando as redes com o seu próprio pai. Jesus os chamou, no mesmo momento eles largaram as redes, deixou o barco, deixou o seu pai e seguiu a Jesus. Aqui não menciona nenhuma despedida. Lá na frente, quando um outro foi chamado pelo Senhor e ele pediu: Deus, ô Senhor Jesus, deixa só sepultar meu pai. Aí Jesus falou: não, seus mortos sepultem os próprios mortos, você vem e siga-me. E no mesmo momento seguiu. O que isso é? Isto é o chamado eficaz de Cristo. Quando Cristo toca um coração, irmãos, com a sua soberana graça, não há quem resista. Não há. Quando o Espírito Santo de Deus vem de encontro, não há quem resista ao Senhor. Se ainda estamos em resistência total, algo está errado. Nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. Eles abandonaram tudo imediatamente. Não houve nem sequer uma conversa ali. Mas o que vai ser de nós? Como que nós vamos viver? Não. Largou tudo e foram embora. 13 vezes o Senhor Jesus, ele fala essas palavras às pessoas no Evangelho de Mateus: segue-me. 13 vezes nestes 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Charles Spurgeon, ele fala sobre o chamado de Jesus ser imperativo, adequado e eficaz. Ninguém que é chamado por Cristo resiste. Nós podemos falhar em algum momento, nós podemos tropeçar, mas o chamado eficaz de Cristo, irmãos, ele é eficaz. Cristo começa e conclui a boa obra. Cristo começa e conclui a boa obra. E finalizando, indo lá para os versos 23 e 25, nós vamos ver o tríplice ministério de Cristo. Então, aqui Jesus já havia feito todas as coisas necessárias para cumprir toda a justiça, conforme ele havia dito a João Batista. Já havia passado pela água do batismo, já havia passado pela tentação. O ministério dele já estava em crescimento até maior do que o ministério de João Batista. As multidões iam até ele, lá em João 4:1-3 fala sobre isso. E Jesus, ele retira-se para a região da Galileia, para ali transmitir as boas novas também. As multidões continuaram indo até ele de todos os lugares. O texto aí que nós temos nos traz 3 áreas do ministério de Jesus. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. 3 áreas do ministério de Jesus: ensino, pregação e cura. William Barclay, ele fala sobre isso desta maneira: Jesus veio pregando para derrotar toda ignorância, veio ensinando para derrotar todos os mal entendidos, veio curando para derrotar todo o sofrimento humano. Então, a primeira coisa que nós temos aí é que Jesus ensinava nas sinagogas. Verso 23 nós vamos falar agora. O que era a sinagoga? A sinagoga era a instituição mais importante para o judeu. Havia um único templo em que eles se reuniam para adorar o Senhor, e este templo estava localizado em Jerusalém. Mas havia uma sinagoga em cada comunidade de judeus. Das 204 vilas que haviam ali na região da Galileia, cada uma delas tinha uma sinagoga. Cada uma delas. A sinagoga era então o ambiente onde eles se reuniam para estudar a palavra, para debater a lei, para discutir sobre a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus
Jesus, ele começa o seu ministério, né? Começa não, ele dá sequência ali na região de Cafarnaum, primariamente nas sinagogas. Ele foi exatamente aonde os judeus se reuniam para proclamar as boas novas, para dizer quem ele era, para falar que as profecias estavam se cumprindo nele. Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre Jesus dessa maneira: ele foi o mestre dos mestres, o mensageiro e a mensagem, o profeta e a profecia, o professor e o conteúdo do seu ensino. Cristo não proclamou, irmãos, as doutrinas que os rabinos estavam proclamando. Cristo não estava trazendo nenhum pensamento novo da sua época. Ele estava ensinando as Escrituras, apenas as Escrituras. Ele estava ensinando que era necessário que se cumprisse todas as profecias anunciadas no Antigo Testamento. Jesus não trouxe nada além da palavra de Deus, não foi os seus próprios ideais, não foi pensamentos alheios, ideias alheias, não, se baseou apenas na palavra. E é onde a igreja do Senhor deve estar baseada. É por isso que não há necessidade de tantos métodos, tantas loucuras. Há necessidade da exposição da palavra. Cristo estabelece o seu reino e traz ensinamentos referentes ao seu reino. Não ensinou coisas desnecessárias, coisas supérfluas, mas ensinou a palavra que produziria no homem a vida eterna. Agiu com sabedoria. Foi exatamente nas sinagogas aonde as pessoas se reuniam para ouvir a lei. Não tinha outro propósito ao estarem nas sinagogas. O propósito era para ensinar. Os que ali iam eram para buscar conhecimento. E Cristo transmitiu com fidelidade, com regularidade e com precisão. Tudo baseado. Nós vemos muitos movimentos nesses últimos dias. Muitos. E nem tudo provém do Senhor, Deus. Nem tudo. Ouça o que eu estou dizendo. Nem tudo provém do Senhor Jesus. Nem todos os sinais provêm de Cristo. Porque o próprio Satanás se veste de anjo de luz para enganar. Então nem todos os sinais provêm do Senhor. Nem todo fogo provém do Espírito Santo. O ensinamento deve estar baseado na palavra. Se está na palavra, vem de Deus. Se não está, não vem de Deus. Está baseado aqui. Não é no que eu sinto, não é no que eu penso, não é no que eu acho, é baseado na palavra. Cristo, então, ele agiu dessa maneira. Ele ensinou nas sinagogas, proclamando as Escrituras. E nós somos chamados para viver dessa maneira. Nós somos chamados por Cristo para ensinar da mesma forma que Ele ensinou, irmãos. Cristo nos chamou para anunciar o Evangelho, para ensinar as pessoas que existe um Salvador, que existe vida verdadeira. Cristo nos chamou, Ele nos posicionou como seus servos, como representantes do seu reino para o ensinamento, para que as pessoas cresçam em graça e conhecimento. Se não houvesse necessidade, irmãos, não havia necessidade de Bíblia. A palavra nos foi deixada para nós crescermos em graça e em conhecimento. Segundo, ainda no 23, pregou o Evangelho do Reino. Cristo ele ensinava e pregava. Pregava com autoridade, não como os mestres da lei, mas com autoridade. Cristo veio para proclamar, para pregar, não para agradar os ouvidos, não para transmitir a opinião dos mestres da lei, nem os pensamentos dos rabinos de sua época. A única coisa que Cristo pregava, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, irmãos, é o Evangelho de graça e misericórdia, que é proclamado ao homem para que este se arrependa e este possa ter então os seus pecados
perdoados pelo Senhor. O Evangelho que Cristo nos trouxe é um Evangelho que Cristo tira o pecador das trevas e o coloca no seu reino de luz. Cristo tira o pecador do domínio de Satanás e o coloca sobre o seu domínio. Cristo abre as portas da salvação mediante a fé, sem a necessidade de obras, sem o que nós merecemos. Cristo simplesmente nos chama. É este o Evangelho que Cristo estava proclamando. Ele não estava falando, você é bom nisso, então eu vou te chamar, você é bom naquilo, eu vou te chamar, você merece, você correu bastante. Não. Cristo escolheu aqueles que não mereciam. Este é o Evangelho do Reino. Um Evangelho que nos apresenta a bondade de Deus, mas também nos apresenta, irmãos, a severidade do Senhor. Porque na cruz do Calvário encontrou-se tanto a bondade quanto a justiça, quanto a graça, quanto a ira. O Evangelho, irmãos, não é só coisas boas, não. Não é só oba-oba, não. Há juízo. Cristo nos traz a redenção, mas também nos traz a condenação. Nos traz a vida, mas também nos traz a morte. E isso não provém do homem. Isso provém dos céus, provém do Senhor. E Cristo proclamou este Evangelho, e este é o Evangelho que nós devemos pregar. A boa notícia que as pessoas precisam ouvir não é que a pandemia acabou, não é que ela ganhou na Mega Sena, não é que ela ganhou um carro zero do ano, ou que ela ganhou uma casa. É que Cristo quer tirar ela das trevas para a luz. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho. Todas as outras coisas são coisas secundárias, são coisas que não devem ser prioridades para nós. E por último aí nós vemos Jesus curando as enfermidades. Amém? Cristo, Jesus, não apenas cuidou da alma, mas também cuidou do corpo, daqueles que tinham as necessidades momentâneas, e até hoje Cristo, por sua misericórdia, continua agindo assim, realizando milagres, curando enfermos, enfim, continua agindo dessa maneira. Cristo não agiu apenas nas questões espirituais, mas nas questões físicas. Na Vila da Compaixão, o ministério de Cristo foi marcado pela compaixão. Cristo removia as dores que as pessoas sentiam. Ele ia aonde estavam as pessoas mais necessitadas. Ele não construiu um templo e permaneceu ali dentro, esperando as pessoas vir até ele. Se ele assim o fizesse, ainda assim as pessoas viriam. Mas não foi assim que Cristo agiu. Pelo contrário, ele ia até as pessoas, ele ia até os enfermos, ele ia até os necessitados. Não importa se ele tinha que caminhar 1 milha ou 2, não importa se ele tinha que atravessar todo o mar, caminhar sobre as águas, ele ia aonde estavam os necessitados e agia com misericórdia. Resolveu alguns sofrimentos momentâneos, mas também resolveu, irmãos, principalmente o sofrimento eterno. Quando o texto expõe aqui que o ministério de Cristo consistia em curas, não está falando apenas da cura física, mas sobre o pleno perdão que todos podem receber através da graça de Cristo Jesus. Todo o ministério de Cristo, irmãos, ele consiste em busca, em socorro para aqueles que estão aflitos. E isso deve ser os passos que a igreja do Senhor deve seguir. Nós não podemos estar confortáveis enquanto há pessoas passando fome. Nós não podemos estar salvos enquanto há pessoas sendo condenadas, meus queridos. Nós não podemos estar, irmãos, em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas pelo amor de Deus, todos nós podemos contribuir de alguma maneira
pode se esquecer daqueles que sofrem. Há milhões de pessoas passando fome no mundo, irmãos. E infelizmente, nós não podemos alimentar todas elas, mas as dezenas que Cristo nos permite devem ser alimentadas. Há milhões de pessoas encarceradas, irmãos, e infelizmente nós não podemos visitar a todas, mas aquelas que nós pudermos, meus queridos, nós devemos fazê-lo como se estivéssemos fazendo com Cristo, para Cristo. A igreja não pode se amoldar a essa igreja desses últimos dias. A igreja não se resume a cultos, meus queridos. Estar em cultos não nos faz igreja do Senhor, meu irmão. Cristo nos contou a parábola daquele que estava no meio do caminho, enfermo, sem forças. Lá estava o sacerdote, com toda a condição possível de ajudar aquele homem. Ele simplesmente olhou e disse: não é meu problema. Após o sacerdote veio o levita, com as mesmas condições de ajudar, e ele simplesmente olhou e disse: não é o meu problema. E o que menos deveria ajudar, que era o bom samaritano, foi o que parou e ajudou. E infelizmente isso está acontecendo nos últimos dias. A igreja fecha os seus olhos, enquanto há muitos aí de outras religiões fazendo alguma coisa. E isso está errado, porque é a igreja que deve fazer. Cristo estabeleceu a igreja, irmãos, para que ela tenha os seus tempos luxuosos, para que nós venhamos andar na abundância. Não, Cristo estabeleceu a sua igreja para socorro aos aflitos. Nós não podemos, irmãos, cair no erro de estarmos confortáveis. Eu estou falando individualmente, irmãos. Porque individualmente Deus deu talento a todos, até o que recebeu um deve multiplicar. Então, com as suas forças, mesmo que você pense que seja pouca, meu querido, meu irmão, com Cristo em sua vida você pode fazer algo sim. Pode fazer algo. Nós estamos falando do reino celestial, do reino eterno. Cristo estendeu o seu braço de misericórdia para curar e para trazer alívio aos aflitos. Estabeleceu a sua igreja para agir como Ele. Se Ele é o cabeça, nós precisamos agir como pensa o cabeça. Senão nós estamos fora do corpo. Uma igreja que não age com misericórdia, ela não pode ser a igreja de Cristo. A igreja que está ocupada apenas em levantar a porta, fechar a porta, realizar um culto e acabar o culto, ela não é a igreja de Cristo. Porque nós demonstramos que somos a igreja quando as portas se fecham e nós saímos daqui para fora. É por isso que Paulo fala a Timóteo, em tempo e fora de tempo: pregue o evangelho, sirva o Senhor. Talvez nós estamos gastando tempo demais com coisas desnecessárias. E tem uma coisa no seu coração: Cristo vai cobrar. Cristo não vai passar a mão na nossa cabeça. Nós precisamos nos posicionar como servos do Senhor. A misericórdia, a graça, ela não é para ser discutida, mas é para ela ser praticada. Praticada. Um dia Cristo estendeu as suas mãos, meu Deus. Cristo estendeu as suas mãos. E talvez para alguns era um momento extremamente terrível. Se você for sincero nessa noite e olhar de onde Cristo te tirou, meu querido, você vai ver um braço de misericórdia. Meu Deus. Você vai ver uma atuação de um Deus soberano por alguém que não merecia uma gota. Mas Ele derramou um oceano de vida. Cristo nos resgatou, irmãos, para sermos como Ele. Não seremos em perfeição, realmente não seremos. Nós não
podemos nos contentar, não podemos. Terça-feira passada eu anunciei algo aqui para os irmãos, não teve um que veio falar comigo. Nem por isso o trabalho vai parar, meu querido. Mas você precisa ter uma consciência. Cristo te chamou para servi-lo. E como servo do Senhor, você precisa servir como Ele serviu. O modelo aqui que nós estamos falando era do homem Cristo Jesus. O homem perfeito. Não se contente. Enfim, nós podemos ver como o ministério de Cristo terrenal cresceu continuamente. Como o plano de Cristo se cumpriu de maneira soberana e perfeita. Como ele serviu com sabedoria, buscou lugares necessários para transmitir a mensagem, cumpriu as profecias que eram necessárias serem cumpridas, e acima de todas as coisas, agiu com misericórdia e compaixão. Os próprios discípulos escolhidos por Cristo eram homens que ninguém escolheria na época. Ninguém escolheria, mas Cristo chamou. Pregou a mensagem do reino. Demonstrou toda a graça e misericórdia. O papel, para nós encerrarmos, finaliza falando sobre a grandeza do ministério do Senhor, como foi próximo. Para encerrarmos aqui, o papel daqueles que dizem ser o corpo de Cristo na terra é de servir como Ele serviu. Amém. Nós podemos dizer que nós somos a igreja. Nossos lábios podem dizer o que quiser, mas é as atitudes que mostram que nós somos ou não. Você pode ser a igreja aqui dentro, mas Cristo Jesus está em todos os lugares deste mundo, aonde você pisa os seus pés. Como corpo de Cristo, nós precisamos buscar o cumprimento da palavra. É a palavra, apenas a palavra, é a palavra de Deus, e a palavra interpretada também de forma correta. Porque nós vimos aqui na última semana, na tentação, que a palavra de Deus até na boca do diabo, ela é utilizada, mas aí já deixou de ser palavra porque é utilizada de forma errada. Cristo foi aos lugares mais desprezados, aonde a treva reinava. Naturalmente, nós queremos estar nos lugares belos e lindos. Nós queremos estar onde tem comida boa, onde há festa. Naturalmente falando, não estou falando espiritualmente. Naturalmente falando, todo homem, toda mulher, todo ser humano quer estar nos bons lugares. E a igreja dos últimos dias tem se adequado a isso, esquecendo de ir aos mais necessitados. E necessitados não é tão necessariamente os que passam necessidades físicas, mas necessidades espirituais principalmente. Cristo nos enviou. Cristo nos enviou. Nos confiou a mensagem do seu reino. A mensagem que foi anunciada por todos, desde o Antigo Testamento até o Novo. A mensagem de arrependimento. Se um dia a misericórdia do Senhor te alcançou, você precisa dar uma contrapartida e exercer misericórdia. Isso é uma marca de todo ser. Nós
vamos ver no Sermão do Monte que Cristo ensina a caminhar 2 milhas, que Cristo ensina a doar outra face, que Cristo ensina muitas vezes a abrir mão do direito para agir com misericórdia.